Oi, gente! Oi, gente! Bem-vindo a mais Feminivinho, mais um diálogo histórico aqui nessa aula. Essa moça linda é a famosa Anne que fica por trás das câmeras. Sou eu. Eu te amo, você Ela sabe. fica brigando comigo, né, gente? Não vou falar nada. Essa mulher, eu tenho... Ai, eu sujei de batom. Limpa aí. Não, mas é de amor. Não tem problema. Sabe que eu te amo. Essa mulher linda, maravilhosa, que foi ela que teve a ideia desse canal, foi ela que praticamente me empurrou pra falar. Então a grande responsável por isso tudo é ela, tá, gente? Não é. Posso falar um pouco da nossa história? Pode. Eu Nossa deixo. história de amor. Gente, eu e a Anne, a gente tem uma história muito legal. A gente se conheceu na pós-graduação de História e foi muito engraçado, né? Assim, engraçado, eu falo parte do meu lugar social, né? Porque assim, o curso de História é um curso classificado como um curso, digamos assim, de esquerda, de um pensamento totalmente diferente do que é construído na nossa sociedade. Eu nunca vou esquecer aquela menina chegando de escarpão, blusinha na especialização Bem de História, bem mocinha, linda, e jogando os cabelos ao vento, né? E eu lá no fundão com a minha... Só observando a cena romantizada, gente. Exatamente. Com a minha saiona, minha bata, olhando, e ela chega no primeiro dia de aula de pós-graduação. Meu nome é Anne, eu sou pastora, e eu vim aqui porque eu quero um mundo melhor. Eu não falei isso. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas eu achei muito legal, assim, quando eu a vi, a gente estava conversando sobre isso antes de começar a aula, que eu falei, véi, tá fudido. Desculpa, gente, tá lascada. Por quê? Porque, assim, como que ela vai transgredir esse lugar da religiosidade, né? Não da religião em si, porque você falou que é cristã, né? Eu também sou muito, acredito, assim, muito no que... Jesus tem uma história, né, gente? É uma história muito legal. Se a gente pensar, foi um cara extremamente revolucionário, que revolucionou o mundo através de palavras, de amor. O problema não, eu falo que não é Jesus Cristo, é o cristianismo, do jeito que eu acho que o problema não é Marx, é o marxismo que fizeram de tudo isso. Então, atendendo ao pedido da nossa inscrita Isis, beijo, a Isis, a gente fez história junto, é uma pessoa maravilhosa. A Isis pediu pra gente falar um pouquinho sobre feminismo e religiosidade. Eu não vi ninguém com mais autoridade pra falar do assunto do que você, né? Autoridade eu não digo que eu tenho, mas entender dos conflitos entre feminismo e religião, isso eu garanto para vocês que a minha experiência ela é muito forte com relação a isso. E eu me julgo uma feminista tardia, né? E jogo a culpa toda na Tatiana, Não porque é foi tarde. ela quem um dia me sentou e falou assim: filha, admite, você é feminista. E quando ela começou a pontuar, né, algumas posturas e algumas formas de manifestação que eu tenho, alguns posicionamentos para a vida, eu vi, nossa, cara, eu sou feminista mesmo. Doeu, né? amiga? Não, Gente. foi um choque que indolor no sentido de dor física, não senti nenhuma, lógico. Foi libertador? Foi libertador, né? Eu costumo usar uma hashtag, né, na nossa intimidade aqui, só a Tati salva, porque essa mulher salvou minha vida. Gente, eu não salvo ninguém, eu só falo o que eu penso, o que eu vivi, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela tem que ser repensada, ela tem que ter novas ações, novas atitudes em relação às mulheres, em relação ao corpo, em relação ao sexo. A gente tem que repensar muita coisa, né? Porque a gente vai vendo que a gente tá regredindo, né, amiga? A gente vai... Existem algumas questões que eu acho importante que, especialmente nesse momento que estamos vivendo, são importantes de nós esclarecermos. Primeiro, quando se fala de movimento feminista, as pessoas logo pensam nos estereótipos, né? Feminista é aquela mulher que não depila a axila, viu, Thiago? Thiago Henrique, esse recado é pra você, eu depilo as minhas axilas. Eu também. E quem não depila também não tem problema, tá, gente? Por Tudo você bem. faz o que você quiser. Mas a gente fala, né, de movimentos feministas, né? E como todo movimento, né, cada grupo ali, ou eu não sei se a Tatiana pode me corrigir, mas a gente vai ter várias posturas, cada impulso, eu acho que são impulsos feministas. E enquanto, né, religiosos, enquanto pessoas que acreditam, que têm fé, eu acho que é mais essa talvez a
a crise, né, que eu vejo, às vezes algumas alunas me procuram, nossa professora, como, né, que a gente faz para associar a religião com o feminismo? Olha, em primeiro lugar, assim, eu não vejo nenhuma crise. Por quê? Porque eu vejo o feminismo como um movimento que vem para lutar por bandeiras como a igualdade, o respeito, o amor, né? Não é um movimento, por exemplo, como algumas pessoas falam, vocês querem ficar dividindo a sociedade. Não, gente, é o contrário disso. Nós queremos uma sociedade mais justa e mais igualitária. E o próprio Jesus, por exemplo, posso até estar falando besteira, mas né, eu já li a Bíblia várias vezes. E eu vejo Jesus falar para os maridos, por exemplo, amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo não espancava a igreja. Cristo não era o cara que chegava lá e menosprezava a igreja. Ele tratava a igreja com amor, né? Então, a partir daí eu já não vejo crise, né, de nós pensarmos o feminismo enquanto um movimento que é possível sim, né, de ser praticado ou ser integrado por mulheres que mantêm uma fé, que fazem parte de um grupo religioso. Nós temos vários grupos hoje que trabalham com isso. A gente tem o grupo das católicas pelo direito de decidir, né, que é um grupo de mulheres cristãs dentro da Igreja Católica. A gente tem Frente dos Evangélicos pelo Estado de Direito. A gente tem as evangélicas pela igualdade de gênero, e todas elas trazem, né, tem um embasamento bíblico, né, para discutir questões que são provenientes da mulher. Eu não sei se vocês sabem, mas uma bandeira, né, que a mulher cristã, por exemplo, precisa se manifestar e erguer a bandeira com relação à violência doméstica. Né? Existem pesquisas aí, ONGs que fazem a acolhida de mulheres vítimas de violência doméstica. 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. 40%? É assustador, gente. Eu me assustei. Mas existem muitos trabalhos hoje, né, voltados exatamente para isso. Um deles é o da mãe de uma grande amiga, a Ava. Ava, beijo para você, né? Ela que me contou essa história. A mãe dela, no Rio de Janeiro, por exemplo, dentro de uma igreja até considerada tradicional, ela faz um trabalho com as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Né? Então, são coisas que a gente não pode ficar calada, né? O silêncio diante da violência, porque o que a mulher cristã geralmente faz? Né? A primeira postura é a de silenciamento. Não, eu vou orar e o meu marido vai parar com isso. Eu vou orar e ele vai melhorar. Só que a prática da violência, gente, isso na igreja, né, em que eu cresci e aprendi muita coisa lá, o discurso era único, né? Violência é caso de polícia. Não dá para você ficar esperando ou se omitindo quando você vê, por exemplo, a sua amiga, né, a sua filha ou alguém da sua comunidade, outra mulher, né, e aí a gente evoca um sentimento de sororidade, de irmandade aí, né, se ela está apanhando, peraí, podia ser eu no lugar dela. Então, nós mulheres, nós precisamos sim, dentro da nossa fé, dentro da nossa convicção, isso não fere a nossa fé, né? Isso não fere, isso na verdade eu vejo como um reforço, porque se Jesus me ama, né? E se eu prego amor ao próximo, o que eu vou fazer quando eu vejo meu próximo sendo violentado? Eu vou me calar e eu vou aceitar isso como não, isso é normal dentro da sociedade, um homem bater na mulher, os altos índices de feminicídio que nós temos tido, por exemplo, no Brasil, 5º no ranking mundial de violência contra a mulher, né? Existem ainda alguns estados que não tem as estatísticas, que eu achei um absurdo. A gente já tem desde 2015 a lei, e a gente ainda tem estado que não tem estatística, não coloca lá, não classifica o homicídio contra a mulher ainda, né, no aspecto do feminicídio. Mas enfim, o que eu digo, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Existe uma visão, né? A Bíblia é um livro divino, eu não questiono isso, não questiono a inspiração divina. Porque acho que a gente tem raiva ou ódio, né? Gente, isso é mito. A gente não estava existe falando esse ódio. isso. Jesus foi um cara fenomenal, pregou amor ao próximo sem julgar ninguém.
Pois é, e aí o que acontece? O problema não é a Bíblia, mas o uso que se faz dela, né? E essa fala é a fala até de uma das mulheres, Daiane, o nome dela, que ela já até escreveu um livro falando sobre, acho que são Reféns da Fé, se eu não me engano. Por quê? Porque a gente não pode olhar para a Bíblia sem desconsiderar que ela é um livro escrito por homens, tudo bem, homens inspirados por Deus, mas que estavam num contexto histórico onde o regime patriarcal imperava. Então a gente não pode esquecer desses detalhes. Se nós pegarmos todo o Antigo Testamento, a gente vai perceber esse patriarcalismo, né, essa questão cultural que é latente nessa sociedade. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você vê Jesus, por exemplo, impedir as pessoas de apedrejarem uma mulher adúltera. Porque se a gente olhar com uma visão bastante racional, a gente vai perceber que a lei mosaica ela é extremamente machista. Existia punição de morte por apedrejamento para a mulher adúltera e o homem que adultera. Eu não vejo eu não vejo Deus como um Deus que vai estabelecer uma pena de morte para a mulher adúltera e falar, não, tudo bem, o homem pode trair. É contraditório, né? É contraditório. Então, acho que são esses aspectos que quando a gente para pensar, né, e quando a gente pensa amar ao próximo como a si mesmo, não cabe violência contra a mulher e não cabe esse silenciar-se, né, dentro mesmo da religião, dentro das instituições religiosas. Então, Isis, eu entendo, porque eu já passei muito por isso, né, por essa questão da crise de eu posso levantar uma bandeira em defesa das mulheres? Pode, você deve fazer isso, né? Por quê? Porque Jesus é amor, porque o cristianismo também é amor. Que ela tá, né? A gente está falando especificamente de países, mas eu acho que milhares, centenas de mulheres passam por isso, né? Porque deve ser um conflito muito grande. Eu não sei, amiga. Eu acho que por isso que você esse conflito ele passa inclusive pelos lugares de poder quando a gente observa as hierarquias dentro da igreja. Ora, na igreja católica a gente não tem mulheres ocupando posições hierárquicas. Nas igrejas evangélicas, de um tempo para cá, a gente vê já a mulher, né, que é pastora, que não vou usar apóstolo aqui porque eu acho apostila feio, né? A palavra é feia, mas seria apostila. Mas a gente já vê mulheres que coordenam igrejas, mas ainda é muito insignificante frente à liderança masculina. Por que a mulher não pode exercer a liderança? Se, né, em toda a Bíblia a gente pegar e observar as histórias, você vai ver que os trabalhos, a maioria deles eram feitos pelas mulheres. Eram as mulheres que cuidavam da casa de Deus, são as mulheres que estão ali servindo Jesus, sabe? A gente vê essas mulheres tendo um papel importante. Então eu não creio que a fé ou o cristianismo venha contradizer, por exemplo, a ideia de um movimento que só quer igualdade, respeito e amor. Então espero que tenha ficado claro, que eu tenha contribuído de alguma forma. Agradeço o espaço que a minha amiga, porque ela fala que o canal é nosso, mas o canal é dela. Nossa, a ideia foi dela, ela só me pôs pra falar, gente, eu amo essa mulher demais. Eu ia falar essa mulher. A gente se salvou, né, amor? Então, gente, aqui são anos de história, de risada, de choro e de risada. E pra você ver o quanto que é legal, né, a questão de quebrar preconceitos. Eu sempre uma coisa que eu aprendi, eu sempre falei pra você que a história foi o curso de história foi libertador. Foi uma terapia, assim, foi deitar no divã, porque foi pensar toda a estrutura de comportamento e tal. Então, quando ela chegou no curso de história evangélica, eu falei, caraca! Eu fico rindo porque, gente, querendo ou não, porque quem tá no curso de humanos, assim, vai entender. Mas eu sou o tipo de pessoa que, assim, eu não me deixo levar pelos preconceitos. Eu sempre, se as pessoas perguntam por quê, eu sempre pergunto por que não, né? Eu falo assim, mas por que tem uma Helena, assim, tem uma crente fazendo curso de história? E você fala, por que não? Né? Então, eu não digo pra vocês o seguinte, a história, ela não abalou a minha fé. De jeito nenhum. A minha experiência com a história, ela é uma experiência libertadora. Ai, que lindo. Mas ela é uma experiência que ampliou muito mais a minha percepção do amor de Deus, né? E é uma experiência que todos os dias me leva a pensar que Deus é muito maior do que as nossas ações humanas. E isso fica muito claro pra mim. Mas acho que a gente já estourou o tempo. Eu sou a pessoa chata, então eu te amo, gente. Beijo, até a próxima aula. A gente vai se amar.